Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Pode Crer. Eu sou a Joyce. Eu sou a Anny Chagas e a gente tá com a nossa convidada Rafaela Lopes, que fez medicina e hoje ela atua na área da medicina familiar e trabalha em uma comunidade ribeirinha lá do Amazonas. Bom, primeiramente, bom dia, né? Como você tá? Como foi sua vinda pra cá? Bom dia. Primeiro eu queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz de compartilhar um pouco da minha história, da minha experiência de vida até aqui. Eu tô bem, tô no meu período de folga do trabalho, então deu certo pra gente poder fazer esse momento hoje. E é isso, tô feliz por estar aqui. A gente agradece muito a sua presença aqui no podcast. Você é uma pessoa maravilhosa, a gente quer saber da sua trajetória, como foi seus estudos, sua dedicação. E é isso, a gente vai fazer umas perguntas mesmo pra gente trocar uma ideia, pra você contar como que foi de fato a sua trajetória até chegar na faculdade, nos preparativos de Enem, vestibular. E você vai contar um pouquinho pra gente, tirar nossas dúvidas, né? Que agora a gente vai ingressar no terceirão, aí saber sair sem dúvidas mesmo. Vamos lá. Rafa, conta pra gente como que foi a sua escolha pra eu realmente quero uma faculdade. Eu não quero curso técnico, eu não quero trabalhar em outro lugar, eu quero fazer uma faculdade. Como que foi essa escolha pra você? Então, na verdade, a minha família sempre me incentivou para escolher um curso superior, né? Então, principalmente o meu pai, assim. Mas nunca teve uma pressão. Meu pai tinha muita vontade que eu fosse engenheiro ou farmacêutica. Não sei de onde ele tinha esse desejo, mas ele não me pressionava. Ele só falava que achava bonita essas duas profissões e que gostaria que eu fizesse uma delas, né? Mas sempre deixou aberto, a minha mãe mais ainda. Só que eu sempre tive um incentivo quanto a ser alguém na vida, fazer alguma coisa, enfim. Então, um incentivo para fazer um curso superior veio da minha família mesmo, né? Mas eu sempre me senti livre quanto a isso. Durante o ensino fundamental eu não tinha noção, eu pensei muitas coisas assim, baseado no que eu gostava de fazer. Por exemplo, desde muito pequena, sei lá, desde quando a gente aprende a fazer os primeiros textos na escola, eu gostava de escrever e gosto até hoje, né? Então, por um bom tempo eu quis ser jornalista e para trabalhar na redação de algum jornal famoso. Essa era a minha vontade, sabe? Porque eu gostava de escrever, eu sempre me dei bem em português, assim, nas escritas, e eu gostava de produzir textos na escola. Então, eu por um bom tempo quis ser jornalista. E aí eu falava, brincando, né, que queria ser jornalista. Eu também achava muito incrível profissão de pessoas que trabalham em banco, né? Então eu achava chique, né? Eu achava legal as roupas e tal, mas nem sabia o que a pessoa de fato fazia, né? Depois que eu descobri, eu falei, não quero, não, porque não é pra mim mesmo, né? Mas eu achava legal. Então, quando eu era menor, eu pensava nessas coisas. Comecei a pensar de fato quando eu entrei no ensino médio, mais especificamente no segundo ano. No primeiro ano eu fiquei bem perdida assim na transição de ensino fundamental para ensino médio, né? Aquela coisa. Os formatos mudam, né? Acho que agora tá mais diferente ainda do que era na minha época. Eu tava vendo que já faz 12 anos que eu saí do ensino médio, socorro. E então no primeiro ano não dei muita atenção para isso, sabe? Aí no segundo ano o pessoal... O meu círculo de amigos falava muito sobre o que fazer, né? Cada um já tinha mais ou menos o que queria, uma noção do que ia prestar para vestibular. Então, talvez por influência das pessoas que eu convivia, no meu círculo de amigos do ensino médio, eu acabei começando a pensar no que eu queria, né? E eu comecei a me envolver com questões sociais, assim, quando eu entrei no ensino médio, que é uma idade que a gente tá um pouco mais velho, né? Já não é tão mais no início da adolescência. E eu sempre achei muito interessante os trabalhos voluntários, as populações mais negligenciadas, as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então eu abri o meu olhar para isso e queria fazer alguma coisa em relação, né? A isso. De alguma forma, promover justiça social, né? E eu queria que isso tivesse alinhado com a minha profissão para que eu conseguisse fazer isso constantemente. E aí, então, eu pensei em serviço social. E pensei seriamente, assim, no segundo ano do ensino médio. Tanto que eu fiz o treineiro da UEL para serviço social. Eu falei, não, acho que é isso que eu quero.
eu quero lidar com essas questões e acho que é a profissão ideal para mim. Tanto que até hoje eu admiro a profissão, né? E aí eu lembro que eu fiz o vestibular treineiro, eu lembro que eu fiquei com uma boa classificação, passei, aí eu falei, tá decidido, vou fazer isso, ano que vem eu só presto, espero que dê certo de novo, né? Só que, e aí eu entrei no terceiro ano, eu não sei qual foi, até hoje, quando as pessoas me perguntam, eu não sei que chave que virou, assim, que de humanas, totalmente humanas, né, serviço social, para áreas biológicas é uma diferença considerável, né? E aí, eu não sei, eu só falei, eu quero tentar alguma coisa na área da saúde. Se bem que, abrindo uma aspas, assistente social, né, o profissional do serviço social consegue atuar na área da saúde, né? Só que, óbvio, com outra visão, com outro tipo de atuação. Tanto que eu já tive a oportunidade de trabalhar com assistentes sociais, o trabalho delas na saúde é incrível também. Mas enfim, eu mudei e falei, não, eu quero alguma coisa de biológicas mesmo, e isso foi no terceiro ano. E aí eu lembro que tinha um colega que eu tava no terceiro, ele já tinha saído e já entrado em odontologia. Eu não sei se isso foi uma influência pra mim, porque eu tava buscando algum curso da área da saúde, eu comecei a pesquisar cursos da área da saúde mesmo, né? Então eu pensei em físio, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Eu pesquisei praticamente todos os cursos assim da área da saúde, porque alguma coisa em mim queria a área da saúde. E aí eu acabei optando por odontologia. Não tem nenhum dentista na minha família. Na verdade, na minha família de profissional de saúde, tem algumas tias que são técnicas de enfermagem, né? Que é o que eu tinha de mais próximo, assim. E aí eu falei, eu vou prestar odontologia. E aí no terceiro ano eu prestei odonto e passei. E aí eu entrei no curso. Foi bem assim mesmo. Mas já tinha dentro de mim que, mesmo estando na área da saúde, eu queria que meu trabalho fosse envolvido com causas sociais, né? E aí eu pensava em ir pro exército, sei lá, na odonto mesmo, né? Fazer alguma coisa diferente, assim. E aí, entrei no curso. Só abrindo um parênteses também para falar da medicina, mas você não pensou na medicina, né? Quando eu pensei na área da saúde, eu pensei na medicina. De uma forma considerável até. Só que eu olhei pra mim, assim, falei, acho que eu não tenho muita condição, do ponto de vista intelectual mesmo, de prestar um vestibular de medicina e passar, e aí aquele medo de quanto tempo eu vou ficar tentando até conseguir ingressar na faculdade, né? Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu ficava, meu Deus, imagina você ficar 5 anos no cursinho, que vergonha. E aí eu falei, não, nem vou tentar, não vou conseguir. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande, por exemplo, em um mau desempenho na prova, em alguma coisa que exigisse, assim, uma demonstração de conhecimento, né? Então eu tinha muita dificuldade de prestar vestibular e fazer até as provas mesmo no ensino médio. Então eu falei, não, imagina, se eu não passar, eu vou ficar me sentindo mal, me sentindo burra. E eu falei, não, medicina não. Por isso daí eu fui pesquisar todos os outros cursos e fui para odonto. Eu posso continuar, tô contando toda a trajetória, se vocês quiserem me interromper. Não, pode continuar. E aí, eu entrei no curso, fui morar em Londrina, entrei na UEL mesmo. Eu acho que odonto eu prestei só na UEL, se não me engano, foi. E aí, comecei a fazer, assim, no primeiro ano de odonto a gente tem que comprar vários materiais, né? Inclusive, eu nem sei se é assim que fala, eu acho que é manequim, que tem uma boca que a gente faz os procedimentos, né? Simula os procedimentos que a gente vai fazer mais pra frente no curso. E eu não gostei de nada que fosse relacionado à odontologia, de nada. Quando ia pro laboratório pra mexer na boca do manequim, eu já ficava, o que eu tô fazendo aqui? Socorro, eu odeio isso. Não porque seja um curso ruim, né? Porque eu não gostei mesmo. E eu ia muito mal nas provas de habilidade mesmo, de fazer as restaurações lá no manequim. Tudo que era relacionado ao dente, assim, eu não gostava. E eu só ficava pensando, meu Deus, eu vou trabalhar a vida toda sentada numa cadeira,
mexendo na boca de uma pessoa. Eu não, na boca das pessoas, eu não quero isso. E eu sofri bastante, assim, porque meu pai gastou um dinheirão para comprar os materiais, estava me mantendo em Londrina, morando, né, lá na cidade universitária, e toda aquela pressão, e eu fiquei uns 6 meses assim, até falar pra minha família que eu não tava gostando do curso. Mas a minha família não me pressionava, sabe? Só que eu conseguia fingir tão bem que meus pais achavam que tava tudo certo, que eu tava amando o curso que eu tava fazendo, né? E aí eu cheguei num ponto que eu ia chorando, assim, pra aula, ou então saía chorando da aula, por não gostar mesmo, né? E eu ficava muito chateada de ver o meu desempenho nas partes que eram mais específicas da odontologia. Eu falei, acho que não é justo comigo, né? Ficar fazendo uma coisa que eu não quero. E aí eu comecei, esse período que eu não estava gostando da odonto, eu comecei a ver que eu queria entender mais da anatomia do corpo humano, que no primeiro ano da odonto a gente viu em geral, né? Então eu achei muito legal. E aí eu lembro que nas aulas de anatomia, eles falavam, a gente vai focar mais em cabeça e pescoço, porque é o que faz sentido para odontologia, né? Essa parte é a medicina que vê. Às vezes os professores falavam, né? Eu ficava, nossa, eu acho que eu quero ver o que não vai ser falado aqui, né? E eu lembro da anatomia do coração, ela falou, essas artérias aqui todas têm um nome, mas não interessa pra gente, né? Essa mais é a parte específica da medicina. E aí foi que eu fui deixando isso crescer, alimentando esse desejo, né? E aí eu pensei, acho que eu quero fazer medicina mesmo. E aí eu lembro que teve eu vinha pra Sertanópolis todo final de semana, pra casa dos meus pais. Aí teve um fim de semana que a gente, assim, numa mesa, antes de jantar, eu falei, mãe, pai, eu tenho uma coisa pra falar. Eu não tô gostando muito do curso que eu tô fazendo. E eu tava pensando em fazer medicina. Aí ficou tipo um silêncio, né? Porque talvez não, eles não esperavam que eu dissesse isso. Mas foi tranquilo. Meu pai falou, tá bom, quer fazer? Sim. Simples assim. Se você quer fazer. Eu acho que seria diferente se eu dissesse, pai, mãe, eu quero abandonar o curso e não fazer mais nada da vida. Aí talvez fosse diferente, né? E eu acho que se fosse outro curso, eles também me apoiariam, mas eu só tava mudando de direção. E aí, pode perguntar. Você falou que seus pais não te pressionavam a nada, né? Mas como era você mesmo se pressionava? Que nem você falou que você chegou a fazer 6 meses, fazer um curso qual você não queria. Como que era você lidar com a sua pressão de, meu Deus, meus pais gastaram e eu tô aqui, eu vou abandonar, eu vou em outro, eu vou... Você sentia muita pressão sua mesmo, que você se colocava? Eu me cobrava. E aí eu olhava o material. Eu não lembro quanto foi, mas foi assim, bastante dinheiro, né? Para uma família que não tem uma condição socioeconômica. Era estável, a minha família era estável, mas a gente nunca teve dinheiro de sobra, né? E eu ficava, meu Deus, meu pai gastou muito dinheiro comprando esses materiais, ele tá gastando muito dinheiro me mantendo aqui. Então isso que me segurou, era uma pressão que eu mesma criei, né? Antes mesmo de falar com eles, assim. E eu ficava nessa, por isso que eu adiei, né? Eu ficava me cobrando, e aí eu ficava, e se eu tentar mais uns meses, quem sabe eu me adapto, quando talvez for pra clínica odontológica, eu começar a atender as pessoas mesmo, quem sabe eu gosto. Você estava tentando se convencer que você ia gostar disso. Exatamente, tentando me convencer e me manter ali. Tanto que os meus pais deram a possibilidade de eu decidir trancar o curso naquele momento e fazer cursinho, ou então terminar o ano. E eu terminei o ano ainda, mesmo não querendo, né? E eu tive pressão não dos meus pais, mas de alguns familiares, de falar, nossa, começou o curso, que dó, vai abandonar, meu Deus, conseguiu passar no vestibular. E eu dei ouvido pra isso, porque eu já tinha uma pressão interna, né? E aí eu falei, eu vou terminar esse ano pra ver como eu sinto, se eu gosto, né, até o fim. Mas chegou o fim do ano, só foi o suficiente para eu decidir trancar mesmo o curso. E aí eu tranquei a minha matrícula e fui fazer cursinho. Eu tentei prestar o vestibular no fim do ano. O meu desempenho foi horrível, né? E eu não estava estudando também. E aí eu fui pro cursinho. Aí foi a jornada do cursinho até entrar
na graduação, mas foi assim que eu decidi medicina, né? Não foi aquela coisa desde criança. Nasceu com o sonho. Não nasci com esse sonho, não tenho nenhum médico na família. E aí foi assim que eu decidi. E como eram os seus estudos? Porque a gente se cobra muito, né? Muita cobrança escolar e de todos os cantos, por onde começar, o que a gente faz. E como você começou, tanto quando você estudava e conciliava a vida social, quanto quando você abandonou o odonto, né? E decidiu fazer um cursinho, aí começou toda a jornada para vestibular de novo. Como que foi para você todo esse processo de estudo, vida social e manter uma vida social estudando? Como foi para você? Se é que ela existia. Então, quando eu chegou no final do ano, eu decidi trancar a matrícula do curso. Eu fui decidir com os meus pais o que cabia mais no nosso bolso, né? Então, qual cursinho eu iria fazer. Porque eu sabia que eu não iria conseguir estudar sozinha. Tenho muita dificuldade, assim, de organizar as minhas próprias coisas. Se bem que, quando eu tava ali no terceiro ano, eu conseguia ter uma rotina de estudos, assim. Até que legal, sabe? De ter horário ali de terminar a aula, chegar em casa, ter a disciplina de, naquele horário, eu vou fazer as pendências que eu tenho do colégio mesmo e depois ver alguma coisa por fora. Não era nada... Para não dizer que eu não fiz nenhum cursinho no terceirão, eu fiz um intensivão, que durou uns 3 meses, assim. Eu fiz isso, né? E aí eu tinha uma rotina de chegar do colégio, almoçar e ficar um tempo à tarde resolvendo exercícios, revendo o que eu tinha visto no colégio mesmo, aprofundando um pouquinho mais, porque às vezes eu achava que ficava um pouco deficiente. E quando eu entrei no cursinho, eu via alguma coisa do cursinho também, ia tentando resolver os exercícios. Foi assim que eu fiz no terceiro ano, né? Mas quando eu fui pro cursinho mesmo, né, para me preparar para a medicina, que daí realmente eu já sabia o que eu queria, aí foi bem mais focado, mais direcionado, mas também tive muitos problemas, assim, no meio do caminho, né? Então, a primeira etapa foi decidir qual cursinho eu iria fazer. A gente foi pro que cabia mais no bolso, né? E aí eu comecei para entender o que era o extensivo mesmo, o cursinho extensivo, né, que iria durar o ano todo, entender como seria a minha rotina. Eu saí de Londrina e voltei a morar em Sertanópolis, então se tornou uma rotina de ir e voltar todos os dias, né, de segunda a sábado. E aí, essa era a rotina, né, todos os dias, acordar de manhãzinha, bem de manhãzinha, tipo 5 e pouco da manhã, pra ir de ônibus, porque não dava pra pagar a van, né, então era um conforto a menos e um tempo a mais gasto, né, então eu pegava 2 ônibus de Sertanópolis, Ibiporã, Londrina, aí chegava no cursinho, tinha aula, voltava no horário do almoço, né, chegava em casa umas 3 da tarde, quase 3 da tarde já, ainda tinha que almoçar para começar a estudar, né? E aí eu fazia exatamente assim, eu chegava do cursinho ali por volta das 3, almoçava, às vezes descansava, às vezes não, e aí eu ficava com uma cobrança, nossa, eu já chego 3 horas da tarde, não vou dormir, né? E aí eu ia direto estudar. E aí, como que eu fazia, assim, eu pegava o que eu tinha visto no cursinho aquele dia, pelo menos no início do ano era assim, né? Pegava as matérias que eu vi aquele dia, dava uma olhada de novo no que eu tinha anotado de coisas teóricas e ia fazer exercício daqueles temas que eu tinha visto, né? E fazia os exercícios que tinha na apostila. Foi assim que eu fui fazendo nos primeiros meses. Só que daí eu comecei a sentir uma dificuldade grande, na verdade que eu sempre tive em exatas, né? Matemática, física, sempre tive muita, que eu tenho até hoje. Graças a Deus eu não fui para exatas, porque não faria sentido nenhum eu ir. E aí eu tinha muita dificuldade. Eu sempre foquei mais em biologia e química, porque eram as específicas de sociologia, né? Só que eu nem sei como tá atualmente, mas a gente já não tem mais uma segunda fase na UEL, né? Não. Agora é só uma coisa só. Mudou todo o procedimento da UEL, agora tem sociologia tá com 10% no Enem agora, que você só passa para a segunda fase se você tira uma boa nota na primeira. Tem toda uma mudada. Entendi. Até no nosso ensino médio mesmo mudou bastante. Mudou muita coisa, imagina, né? Faz mais de uma década que eu saí.
Então eu vou falar assim como eu me preparei para o formato que era antes, né? E que tinha que focar nas específicas pensando na segunda fase. E aí eu acabei fazendo isso, focando em química, biologia. Então eu fui fazer específicas dessas matérias que a gente chamava, não sei se chamam ainda nos cursinhos de CPM, né? Que é curso para matéria, uma coisa assim. Enfim. E aí eu fazia biologia e química e resolvi meter uma física no meio, sendo que nem era o foco da UEL, louca, desesperada. E aí eu fiz isso, né? E aí eu, além da rotina do cursinho, 2 vezes na semana eu ficava para específica de biologia e química, 1 vez para física, então 2 vezes na semana eu chegava às 11, meia-noite em casa. Então, como você estava falando agora há pouco, como foi conciliar a sua vida pessoal com a vida estudantil? Como foi de você ir e voltar de Londrina para cá? Como foi? Então, foi um período muito de adaptação, assim, principalmente nos primeiros meses, porque eu tinha que acordar muito cedo e chegava tarde em casa, né? Como eu falei ainda, depois do meio do ano eu comecei a fazer outras coisas paralelas para complementar os estudos, né? Então era bem difícil. Eu não ia de van, como eu falei, ia de ônibus para economizar financeiramente. E assim, chegava em casa depois do almoço, já ia estudar, ficava estudando até a noite, assim, até mais ou menos meia-noite, 11h30, ia dormir, e depois no outro dia, 5 da manhã, tudo de novo, né? Eu sinto eu posso dizer até que arrependimento da forma como eu levava a minha rotina na época que eu estudava, porque eu não tinha vida, praticamente, né? Então, de segunda a sábado, era assim que eu vivia, né? Acordava muito cedo, ia pro cursinho, voltava, não fazia nada por mim, assim. Eu já só almoçava e ia estudar, e passava a tarde estudando, e aí entrava à noite, dava as pausas para eu me alimentar e tal. Mas, por exemplo, eu não fazia uma atividade física, né? Eu não fazia uma caminhada que fosse, não pedalava. Muitas vezes recusei convites de amigos para fazer algumas coisas, né? Deixei de ir em lugares com a minha família para ficar estudando, né? Hoje eu penso, e talvez assim, se eu tivesse atrasado um pouco mais as matérias, mas ido com a minha família onde me chamaram, ou ter priorizado a minha atividade física, eu acho que, mesmo que talvez atrasasse a aprovação, eu tivesse tido mais saúde, né? Então, foi um período que eu não tive saúde mental, assim. Eu não tinha condições e também não tinha o entendimento, e a minha família também ficou com um pouco de dificuldade. Então, por exemplo, eu não fui fazer terapia, né? Mas provavelmente, com certeza eu precisava, mas provavelmente meus pais também não teriam condição de bancar uma terapia pra mim, né? Então, eles me ajudavam como podia, né? Falavam com os meus amigos, com as pessoas mais próximas, pra me chamar pra fazer alguma coisa, pra gente ficar junto, pra eu respirar e pensar sobre outras coisas que não fossem estudos, né? Então, a minha rotina era bem assim. Eu chegava, sentava, ia à tarde até à noite, parava para fazer as refeições, voltava, ia dormir muito tarde. Então eu me desgastei demais, né? No fim de um ano de cursinho eu entrei na UEL, né? Mas a que custo, eu me pergunto, né? Não me arrependo de ter entrado no curso, eu amo o que eu faço, eu me identifiquei assim que eu entrei na graduação, era o que eu nasci para fazer mesmo, só que eu tive muitas consequências no meio do caminho. Poderia ter aproveitado mais, né? Com certeza. E todo esse desgaste emocional sempre traz alguma consequência ao pesar do tempo, né? Ao longo da vida. Você Sim. vê alguma coisa em você que, nossa, se eu tivesse feito isso diferente, teria mudado alguma coisa atualmente na minha vida? Algo que você mudaria nessa sua trajetória para que te facilitaria mesmo a ser quem você é hoje, às vezes, como você disse, ter abrido mão um pouco do estudo para aproveitar, tipo, criar as memórias. Você sente falta disso, de ter feito algo assim? Sim, eu sinto. Eu sinto que foi... Quando eu lembro do ano do cursinho, eu penso, foi horrível. Eu não quero nem uma margem de uma realidade parecida com a que eu vivi. E não precisava ter sido assim, né? É uma linha fina, bem tênue, né? Entre você abrir mão e falar, vou viver minha vida, e não, vou me dedicar para os estudos. Porque se você decide
por se dedicar aos estudos, eu vou entrar nesse curso, eu quero entrar nesse curso, quero ingressar nessa universidade, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, é óbvio. Então eu não tô aqui dizendo que tem que levar uma vida sem rotina, é impossível. Você tem que organizar da forma que fizer sentido para você uma rotina de estudos, né? Você tem que sentar, não tem outra forma, resolver exercícios, estudar os conteúdos, assistir aulas, enfim. Não sou a melhor pessoa para dizer qual é o melhor método de estudo. Mas você tem que ter, né? Você tem que ter sua rotina, você tem que abrir mão de coisas. Mas viver em função disso, jamais. Né? E foi o que eu fiz, né? No meu caso, eu acho que existem os extremos, na verdade, né? Que é sempre a fuga do equilíbrio, né? Então, aquela pessoa que não consegue de maneira alguma ter uma rotina de estudos e acaba levando de qualquer forma, e a pessoa que às vezes acaba se privando de tudo para só fazer isso da vida, né? Então, eu não priorizei o meu autoconhecimento, assim. Então, quem era eu nisso tudo? Nem sei. Porque eu só fazia uma coisa da minha vida, né? Já tinha uma rotina tão dura, já estava tão acostumada a dizer não vou. Ou então quando eu ia, nem que fosse, sei lá, tomar um sorvete, eu ficava, meu Deus, tô perdendo tempo. Me fez bem? Não. Teve 2 provas que eu fiz, que eu tive desempenho péssimo, horrível. E depois de olhar questões e falar, meu Deus, como eu errei? Eu sabia responder essa aqui. Sabe? E aí eu criava, com toda essa rotina de estudos, uma pressão enorme sobre mim, que eu precisava ir bem, ter um bom desempenho, né? E às vezes a gente não tem um bom desempenho em tudo, mas às vezes, por não estar bem emocionalmente, a gente erra coisas que não erraria, né? E foi o que aconteceu comigo muitas vezes. Então, eu fui mal em algumas provas porque realmente faltava conhecimento, e boa parte também porque era uma pressão muito grande. Então, eu me atrapalhava para ler, porque eu ficava tão nervosa, sabe? E também para interpretar as coisas, me perdi muito com o tempo, porque a minha saúde emocional ela não estava em dia, né? E isso me trouxe consequências. Então, hoje eu lembro e falo, perdi tempo, né? E hoje eu entendo que a gente não tá numa maratona, né? Quem tá no ensino médio, quem tá já no cursinho, prestando vestibular, não tá numa maratona, você não tá competindo com ninguém. Eu não gosto muito da ideia de o meu concorrente, que quem presta vestibular fala muito, né? Porque meu concorrente não sei o que, tem tantos concorrentes e tem que acertar tantas questões. Você tá competindo com quem? Ninguém. Então, cada um tem o seu tempo. E é isso. Tudo bem não passar na primeira prova. Teve pessoas que ingressou no mesmo curso que eu, fez 10 anos de cursinho. Entendi. E nesse todo o processo que você viu esse desgaste emocional, que às vezes nem mesmo você se conseguia manter focada, qual foi sua motivação para continuar? Porque às vezes a gente se desgasta tanto que parece que toda a motivação vai embora, né? Mas por algum motivo, alguma coisa te fez ficar, fez persistir, fez terminar o curso e hoje atuar na área. O que te motivava nessa época, quando nem você aguentava mais, assim, pelo cansaço? Eu acho que foi o momento que eu tive a certeza do que eu queria, sabe? Que é outra questão também que eu acho que pega muito. Tanto que eu dei o meu próprio exemplo de que entrei num curso que depois eu não gostei e tal. Mas em algum momento eu tive a certeza, né? E eu pensava muito no futuro. Tudo que eu poderia fazer depois que a fase ruim passasse. Que é a fase ruim do cursinho e as muitas fases ruins que eu tive na universidade mesmo, na graduação, né? Eu sempre pensei no pós, na Rafaela profissional mesmo, né? E isso que me sustentou e realmente faz muito sentido, porque hoje eu olho e eu tô fazendo exatamente o que eu queria fazer, muito feliz. Embora a gente tenha dificuldades em tudo que a gente faça, né? Mas você saber o que você quer e falar, é isso que eu vou ser feliz fazendo, sabe? É uma motivação para que você permaneça, né? Para que você continue tentando. Então, é até um ponto de vista pra gente olhar, assim, né? Se eu ainda não sei o que eu quero, tudo bem também não saber o que eu quero ainda. Então, por que eu vou me cobrar tanto, né?
Então, se eu ainda não sei o que eu quero, o meu foco agora é entender o que eu quero, o que eu gosto, o que eu vou ficar me imaginando, sonhando, fazendo. E eu conseguia me imaginar, né? Eu sonhava me vendo atendendo as pessoas, principalmente em lugares mais remotos, populações mais vulneráveis, que é o que me motivava desde quando eu queria serviço social, né? Então, me imaginava nesses cenários, né? E aí, isso foi motivação. E realmente, hoje eu faço o que eu gosto, o que eu quero, né? Então, acho que é um processo de autoconhecimento também, de a gente descobrir o que a gente nasceu para fazer, o que a gente gosta, o que não gosta, e isso implica não necessariamente ser um curso superior, né? Obviamente. Então, primeiro, eu acho que é um processo de autoconhecimento, que tem que ser muito valorizado nessa fase, né, de adolescência, de transição de fim da adolescência para início da vida adulta. Então, uma autopriorização, buscar formas de se conhecer e de se cuidar, porque só estando bem, me conhecendo, que eu vou conseguir fazer alguma coisa pelo outro, ou fazer alguma coisa para além disso, né? Então, você mesmo era a sua própria motivação, né? E você falou, dentre todas as coisas que foram difíceis para você, qual que era a parte fácil, sabe? Aquela habilidade que tinha sempre em você, que sempre teve, que te ajudou na hora de ingressar na faculdade, que te ajuda agora, já sendo formada, atuando na área. Qual coisa que você vê em você que, assim, foi um ponto bônus, digamos assim, uma habilidade que você tem, que te ajudou todo nesse processo? Porque agora a gente, nesse novo ensino médio, está trabalhando muito isso. As nossas habilidades extras, né? Que podem nos ajudar para a nossa vida adulta. E qual habilidade que você tinha, que você via, que te ajudou de fato, mesmo tendo as dificuldades, que te deu uma ajudinha a fazer esse processo ser um pouco mais fácil? Sim. Eu sempre gostei de escrever, né? Como eu falei pra vocês, essa habilidade me acompanha desde que eu sou bem pequena, assim. Mas não conseguia fazer um link tanto com a medicina, mas hoje eu vejo que me ajuda muito. Eu sempre gostei de pessoas, né? Que é um ponto importante. Porque fazer medicina, por exemplo, ou várias outras profissões, não necessariamente medicina, sem gostar de lidar com pessoas, impossível, né? Eu gosto de pessoas, eu gosto de acolher pessoas, eu gosto de me comunicar com pessoas. Então eu via que isso fazia muito sentido, né? Eu gosto de me comunicar, eu gosto de acolher, eu gosto de alguma forma ajudar, ser resolutiva para alguém, né? Resolver um problema, ajudar de alguma forma, apontar uma luz, mostrar um caminho, sabe? Eu gostava muito disso. Dar um conselho. E isso, por isso que eu pensei tanto em serviço social, né? Porque eu sempre quis, tive um anseio dentro de mim de resolver as questões, né? Sociais, assim. Antes eu pensava no macro, né? Não que não seja possível pensar no macro, mas eu fui vendo que às vezes modificando de uma forma pequena a vida de poucas pessoas que seja, a gente já faz muita coisa, né? Então, esse desejo de ajudar, de certa forma, uma habilidade de me comunicar e de interagir com pessoas, e o gosto e aí, não sei se é uma habilidade, né, o fato de gostar, mas acaba facilitando, né, porque eu gostava das biológicas mesmo, né, de tudo que é ciência da saúde, do corpo humano, doenças, me intrigava, me instigava, né? Então eu acho que isso facilitou para que eu escolhesse, né? Eu acho que posso considerar que talvez fossem habilidades, assim. E todo esse processo de descobrir que era realmente isso que você queria, né, essas suas habilidades, foi essa mesmo sua motivação de gostar de ajudar as pessoas que você decidiu sair daqui para ir lá para a Amazonas fazer esse trabalho incrível, né, que é ajudar essas comunidades que são menos acessíveis, né, que talvez que têm uma vulnerabilidade maior. Foi essa a sua motivação de querer ajudar que te levou até lá.
o porquê ir até lá, entendeu? Às vezes a gente fica tão preso no nosso que vamos ficar aqui e nessa nossa bolha, e você saiu totalmente, foi pro outro lado do país, só pra conseguir ajudar mesmo esse desejo que você tinha no seu coração. Como foi isso pra você? Como que é isso que você tá lá hoje em dia também? Como que foi mesmo essa mudança, outra mudança, se adaptar com uma nova vida, uma nova rotina e mexer com o que você realmente gosta? Como que é pra você? Então, desde o ensino médio, né, eu falei que eu olhava para as questões sociais e um senso de justiça de alguma forma, né? E então, populações mais vulneráveis, sob situação de risco, pessoas com menos voz, pessoas não ouvidas ou esquecidas, sempre tiveram um lugar especial em mim, sabe? E eu queria que a minha profissão assistisse essas pessoas, e desse voz para essas pessoas, né? E visibilidade, de alguma forma. Então, desde quando eu queria serviço social, era esse o meu intuito, que vai, além de habilidades, vai para propósito de vida, para o que você acredita, né? E eu queria que a minha profissão fosse um reflexo das minhas verdades, né? Então, desde quando eu queria serviço social, esse era o objetivo. Quando eu quis odontologia, esse era o meu objetivo. Usar a minha profissão com esse intuito, né? Quando eu entrei na medicina, não foi diferente. E aí eu buscava, durante a graduação, trabalhos voluntários, assim, para que eu pudesse ajudar as pessoas na minha área. Então, eu fiz algumas coisas estando na graduação, né? Viajei para uma aldeia indígena em Mato Grosso do Sul. E aí lá eu ajudei como podia, no que era possível, porque ainda era aluna de graduação, né? Eu fui para o sertão do Piauí, ainda na graduação também, fazer um trabalho voluntário em saúde lá, junto com outros profissionais e com outros estudantes também. E aí eu falei, eu vou me formar e eu quero continuar nisso. Tanto que fui para essa especialidade que é impossível, acho que talvez uma especialidade que tenha uma visão mais social do que essa, talvez, né? E fez total sentido eu escolher essa especialização. E a Amazônia já era um lugar que eu queria conhecer e trabalhar voluntária durante a faculdade mesmo. Tentei, não consegui ir, então eu continuei fazendo o que era possível por aqui, mas ficou ali guardado, né? Um desejo de conhecer. E aí, no fim do segundo ano da especialização, eu tive a oportunidade de fazer um estágio voluntário lá no Amazonas, no município de Manicoré, nas comunidades ribeirinhas mesmo. E aí eu fui, conheci, trabalhei, fiquei quase um mês. E aí surgiu uma oportunidade de emprego e eu aceitei porque faz muito sentido pra mim, né? É o que você sempre quis. Né? O que eu sempre quis. E eu penso que às vezes se eu sair de lá, pode ser que eu vá para outros lugares semelhantes, né? Ou não também, mas enfim, faz muito sentido para mim assistir a população lá e dar voz e visibilidade para lugares que muitas vezes são esquecidos, né? E que precisa, porque as pessoas têm o direito de ter acesso, né? Aquilo que já é garantido e que às vezes não tem o mínimo, né? Então a gente leva saúde para aquelas pessoas de uma forma muito difícil, mas que é necessário porque elas também têm direito, né? Assim como a gente aqui, que tem um pouco mais de acesso, as pessoas mais distantes, afastadas e com realidades totalmente diferentes também são seres humanos e têm o direito. Seu propósito interno, sim, é ajudar quem você puder. Sim. E quem mais precisa, talvez, pensando assim, né? E existe, tendo pessoas disponíveis ou não para fazer esse tipo de trabalho, sempre vai existir a necessidade. Precisa, né? Sempre. E sempre terão pessoas que não estão sendo vistas, que não estão sendo faladas, mas que estão lá com as suas necessidades.
Rafa, agora a gente dá uma aliviada. Deixa alguma coisa pra gente que tem, às vezes, dúvida do que fazer relacionado à faculdade, ou fazer faculdade ou não. Fala alguma coisa pra gente, assim, pra gente dar uma tranquilizada. Uma frase motivacional. Não gosto muito do termo, mas algo que nos ajude, sabe? Tá. Essa é uma fase muito difícil mesmo e eu posso tentar falar muitas coisas que não vai tirar o peso e a dificuldade que existe nessa fase da vida, né? Eu sei porque eu passei, então posso falar com propriedade, né? Eu diria assim, eu acho que até já falei um pouco, se priorizar, se conhecer. Priorizar a sua família, as pessoas que te apoiam, sejam elas quem sejam. Estar sempre presente e permitir que essas pessoas estejam presentes na nossa vida. Estou falando de rede de apoio, né? Então a gente precisa de pessoas que nos ajudem, que estejam ali por nós. E a gente não pode abrir mão dessas pessoas. A gente precisa encontrar os nossos meios e as nossas ferramentas para que a gente se conheça. Do ponto de vista físico, emocional, espiritual, porque a gente é um ser humano completo, né? Corpo, alma, espírito. Então, eu preciso cuidar de todas essas esferas que me compõem, né? Então, o que fizer sentido para vocês, né, é o que vocês precisam buscar, mas cuidar dessas questões. Eu preciso estar bem para que eu consiga enfrentar essa fase difícil da minha vida. Porque se algo se não tiver, já não vai dar certo, vai ter complicações no caminho. Sim, foi como eu falei para vocês, sofri tanto, né? Por quê? Por que precisa ser sofrido? Está escrito em algum lugar, é lei, que o estudante do ensino médio que está fazendo cursinho tem que sofrer? Nenhum condenado? Não, né? Eu posso ser feliz, na verdade a minha prioridade, porque eu sou protagonista da minha vida, né? Vocês são protagonistas da vida de vocês, então eu sou prioridade, eu preciso ser feliz, eu preciso estar bem, até porque eu estou escolhendo uma coisa que vai ser um prazer para mim exercer no futuro, né? Então eu preciso estar bem. Então acho que é a principal mensagem que eu deixo, assim, se eu puder deixar, né? Se priorizem, se cuidem, tenham paciência, a gente não está competindo com ninguém, né? Vestibular vai ter todo ano. Tem algumas instituições que fornecem ainda o vestibular semestralmente, né? Então tem lá para prestar. Se não estiver bem, quiser dar uma desacelerada, tudo bem, talvez faça mais sentido. Ou se tá tudo certo, aí foca mesmo, né? Se você tá conseguindo ficar bem com você mesmo, com a sua família, foca nos estudos. Você já sabe o que você quer, ainda não sabe o que você quer, foca primeiro em decidir, em descobrir, né? E para isso você tem que olhar para dentro de você mesmo, para entender e descobrir aquilo que você nasceu para fazer, ou aquilo que você deseja fazer pro resto da sua vida, né? Ou então por um tempo, porque tem pessoas até que trocam de profissão também, então não é uma regra, né? Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Entendi. Rafa, a gente está muito feliz com a sua participação. A gente fica, assim, de verdade, muito lisonjeados de ter você aqui, fazendo parte de algo que às vezes parece simples, mas pode responder algumas perguntas que nós mesmos temos. Então, tanto eu quanto a Joyce, toda a nossa equipe que está aqui, quanto a professora Stephanie e a escola, fico muito feliz com a sua participação. E é isso, a gente gostou muito que você esteja aqui com a gente, disponibilizou um pouco do seu raro tempo. E é isso, Rafa, muito obrigada mesmo. Muito obrigada mais uma vez por ter saído de Londrina, ter vindo para cá, ter contado um pouco da sua história. Eu agradeço muito também, fico muito feliz de voltar para o colégio que me formou, né? Não só com as habilidades ou os conhecimentos necessários para iniciar uma vida adulta, mas como cidadã, como ser humano, né? Porque a escola tem essa função, a educação tem essa função de formar cidadãos, pessoas que vão atuar na sociedade, né? Então, eu fico muito honrada, muito feliz de estar aqui mesmo, muito feliz. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer compartilhar a minha vida, compartilhar meu coração. Me coloco à disposição se vocês precisarem em algum outro momento, né? E é isso. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Obrigada. E foi assim que acabou o nosso podcast. Teremos um próximo episódio em breve.